Para mim, o Flamengo vive o melhor momento na temporada, jogando muita bola. A vitória diante do Atlético Paranaense de virada é emblemática. O Flamengo jogou bem do primeiro ao segundo minuto. Beleza que no primeiro tempo não foi tão contundente assim. No segundo tempo foi melhor. Claro, entrou o Bruno Henrique. E eu também tenho que elogiar o Sampaoli, que quando ele coloca o Bruno Henrique, ele vai e tira o Vitor Hugo. Ele não tira nenhum jogador da parte ofensiva. O que ele faz? Mantém apenas um volante, que foi o Pulgar, tira o Vitor Hugo, bota o Bruno Henrique, e aí o Sampaoli consegue a virada quando o Bruno Henrique, no primeiro toque, e o primeiro toque foi de cabeça, consegue fazer o segundo gol do Flamengo, o gol da virada. Então acho que foi uma vitória que o torcedor do Flamengo tem que comemorar muito, muito. Uma vitória que confirma a boa fase do Flamengo na parte física, na parte tática, enfim, se a gente for analisar o grupo do Flamengo, individualmente falando, o Arrascaeta jogou muita bola, muita bola. Quando o Arrascaeta está bem, dificilmente o Flamengo perde. Você vê, a gente vinha aqui criticando a parte física do Uruguai, ele melhorou a parte física, o que aconteceu? Ele evoluiu, simples assim, ele está voltando a ser aquele velho e bom Arrascaeta. Everton Ribeiro também fez uma boa partida. Quero elogiar também a estreia do Luiz Araújo, muito bem em campo ali, alguns minutos, deu um passe primoroso para o Bruno Henrique, que infelizmente perdeu o gol na cara do goleiro, tentou um gol de cobertura. Enfim, eu confesso para vocês que eu estou muito otimista para o Flamengo nesse segundo semestre. O jogo, como se imaginava, para o Flamengo era um jogo difícil. E ficou mais complicado com o gol que surgiu aos 6 minutos, o gol do Canóbio. Eu vejo esse lance da seguinte maneira, vou deixar bem claro, falei sobre isso inclusive na live depois da partida. Eu nunca marcaria esse tipo de falta. Na minha visão de futebol, esse tipo de contato não deveria ser falta. Por outro lado, os árbitros brasileiros, e o Flávio Rodrigues é um deles, marcou quase 40, marcam falta a qualquer contato. Então é muita falta de critério marcar tantas faltinhas e não marcar a falta do Vitor Hugo, aliás, do Vitor Roque, perdão, no Pulga, que está em progressão, saltando e é deslocado. Tá? Mas na minha visão, não deveria marcar a falta. Como não deveria marcar várias que ele assinalou durante o jogo, essas quase 40. Entenderam? Eu não daria a falta, mas o árbitro que marca tanta falta não pode deixar passar um lance daquele. Ele não teve critério, é isso que eu quero dizer. Mas para mim o erro foi do Pulga. O Pulga não poderia, dentro da minha visão de futebol, um jogador alto, experiente, já deixar a bola no kick, passar por cima dele e permitir ser deslocado. Como também erra o Fabrício Bruno na origem do lance. Se é para matar a jogada, não mata, a bola quica, sobe e o Pulga fica naquela situação ali contra dois adversários, acaba permitindo a sequência da jogada com o gol do uruguaio Canóbio. O jogo ficou mais difícil do que já seria normalmente, por óbvias razões, né? Por que ficou mais difícil? Porque aí o time do Atlético se fechou tremendamente. A posse de bola no primeiro tempo do time paranaense foi de apenas 18%. O time trocou 51 passes contra mais de 400 do Flamengo. Uma diferença de cerca de 8 vezes mais. Ou seja, o Atlético não jogou mais, não quis mais jogar. Ficou com o Vitor Roque na frente do Canóbio, tentando uma escapada ou outra. Em alguns momentos até esses dois jogadores ajudavam a marcar no meio campo, especialmente o Uruguai. E o Flamengo enfrentou ali uma barreira muito grande, é um jogo de paciência. Teve poucas chances, mas aí no segundo tempo, pressionando mais ainda, consegue fazer o seu gol num pênalti marcado com intervenção do VAR. O pênalti aconteceu, do Madison do Arrascaeta. E aí o jogo muda um pouco. O time do Atlético sai um pouco mais para o jogo depois de sofrer o gol de empate, os espaços começam a aparecer e aí o Sampaoli vai muito bem, porque ele coloca em campo o Bruno Henrique justamente nessa fase da partida. E o Bruno Henrique consegue não só fazer o gol de cabeça, mas depois da virada especialmente, ele marcou esse gol com 4 minutos apenas em campo. O Flamengo tem espaço e o Bruno Henrique começa a aparecer mais, fazer jogadas, tem a bola do Luiz Araújo, que surpreendentemente entrou no segundo tempo, não imaginava que ele fosse ser lançado já, faz uma inversão ótima, um lançamento para o Bruno Henrique, e o Christian impede que seria o gol, né? A finalização do Bruno parece que tinha endereço certo por cobertura na saída do goleiro Bento, mas o jogador do Atlético consegue interferir ali na jogada e ela vai para fora, até seria um escanteio que a arbitragem não observou, deu tiro de meta. Então o Flamengo venceu um jogo difícil, gente. Contra o Racing foi 2-1, foi difícil, esse jogo difícil, o Flamengo não vai ficar enfrentando adversários e ganhando com facilidade, especialmente torneios assim, Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata, jogo eliminatório, é complicado. Então o torcedor tem que ter maturidade para compreender que por mais que o Flamengo invista e tenha bons jogadores, acontecerão jogos especiais, com grandes vitórias, até por uma margem de gols maior, derrotas vão acontecer, claro, empates e vitórias apertadas. Muitas vitórias serão sofridas, arrancadas ali
com dificuldade, especialmente porque não é um time pronto, maduro, é um time ainda em formação, esse time do Flamengo. E dentro desse contexto, o pessoal pergunta, e agora, Cebolinha não joga mais? Tem o Palmeiras no sábado, o Palmeiras também numa situação delicada, porque perdeu para o São Paulo e tem um encontro de volta contra o São Paulo na quarta que vem. O Palmeiras está 10 pontos atrás do Botafogo, já colocou contra o Atlético um time reserva, provavelmente não terá força máxima contra o Flamengo, e o Sampaoli provavelmente também vai fazer uma mescla. Pode ser que no sábado nós vejamos um time, vamos imaginar aqui, um ataque com a volta do Gabigol, o Bruno Henrique numa ponta, o Cebolinha na outra, ou o Luiz Araújo numa ponta, o Cebolinha na outra. É possível. O Pulga não joga, deve começar a partir do Thiago Maia, de saída, né? O Felipe Luiz joga no meio campo, na lateral, para descansar um pouco o Ayrton. Lá direito, segue o Wesley ou muda? Será que volta o Léo Pereira? Ele pode fazer 4, 5, 6 mudanças para o jogo de sábado à noite contra o Palmeiras, justamente porque tem esse pacote de competições ao mesmo tempo, vários jogos. E depois, a sequência do Flamengo, ela prevê, depois desse Atlético Paranaense 2-1 no Maracanã, já teve o Fortaleza sábado 2-0, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras 9 da noite sábado em São Paulo, o Atlético 9h30 da noite quarta-feira em Curitiba e o Fluminense 4 da tarde no outro domingo no Maracanã. Então é uma sequência pesada, que envolve 3 competições, a Libertadores volta depois em agosto, e é natural que o treinador faça essa movimentação girando o elenco. Há de se destacar também a boa forma do Arrascaeta, como é importante estar em boa forma física para ter bom desempenho técnico. Isso vem acontecendo agora com o uruguaio. O Flamengo lucra muito com seu crescimento, sua boa participação mais uma vez, como fez no sábado, um ótimo jogo. E Davi Luiz novamente muito bem, cometeu um erro no final, numa bola que ele tentou devolver para Ayrton Lucas e bateu no Canóbio e acabou saindo, mas poderia se tornar um lance mais perigoso, mas no geral fez um bom jogo também o Davi Luiz, entrando bem contra o Fortaleza no primeiro tempo no lugar do Léo Pereira. Foi excepcional a atuação e muito boa também essa sua presença contra a equipe do Atlético. O Flamengo venceu, está em vantagem, tem boa chance de classificação, mas tem que olhar para o todo, tem que olhar para esse pacote. E sábado contra o Palmeiras tem uma oportunidade muito grande de conseguir um bom resultado na tentativa de se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, que não pode ser ignorado, até porque o Botafogo domingo vai visitar o Grêmio em Porto Alegre, primeiro contra segundo. Ou o Grêmio perde pontos, se o Flamengo for bem no sábado, o Flamengo pode alcançar o Grêmio ou superá-lo, ou o Botafogo perde pontos, aí o Flamengo ficaria, mesmo vencendo o Palmeiras em terceiro, mas mais perto do líder do campeonato. Então, o Brasileirão não pode ser ignorado, o Flamengo tem que pensar que no sábado tem que levar um time mais forte possível, pensando no pacote de jogos da semana para tentar mais um bom resultado, e é uma missão do Sampaoli, que vem fazendo até bem o seu papel no comando do campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América.